18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6-1, você no melhor Mix do Brasil. Alô, equipe, 18 horas. Alô, Carime Leão. Alô, Carlão, muito boa noite. Boa noite pra você sintonizado aqui em 100,7. É isso aí, estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite aqui no 18 horas. Mix. Participe conosco, hein, ouvinte, do 18 horas, a sua participação aqui no programa, pelo WhatsApp, hein, 994887592, você manda aí a sua mensagem, né, dizendo o que está achando do programa, fazendo as suas sugestões, inclusive. E você também pode faturar ingressos. Pode cinema, sim, né, mas é aí, como gente, é só parou, levou, galera. Parou, levou. A primeira pessoa que parar agora aqui na porta da Rádio Mix, na Rua Fortaleza 585, no Adrianópolis, leva um par de convites para o cinema do grupo UCI. Gente, sextou bem, né? Bacana, é legal. UCI, então, WhatsApp para participar do programa. E aqui na frente da rádio, bate na porta e fatura o ingresso. É isso, Karine? É isso aí. Valeu, 6-2. Mix. Vamos agora aos destaques do 18 horas de hoje. O governo federal lança em Manaus programa que pretende entregar 783 moradias no Amazonas. Em Manaus, mãe de adolescente é presa por prostituir a própria filha. Ministro autoriza o governador Wilson Lima a emprestar mais de R$1 bilhão do Banco do Brasil. Delegado da Polícia Federal alerta que o narcotráfico é o grande investidor dos crimes ambientais na Amazônia. Para 6-2, esses e outros destaques, hein? Você confere a partir de agora. Nós vamos juntos até às 7 da noite aqui no melhor Mix do Brasil, com mais uma edição do programa 18 horas. Hoje é sexta-feira, 24 de maio de 2024. Vamos juntos. 18 horas. Olha aí, começando com essa, hein, Karine? A mãe de uma adolescente de 13 anos foi presa ontem à noite, acusada de prostituir a própria filha, hein? Por R$100. Isso mesmo, prostituir a própria filha e o valor R$100, Karine. Carlão, é monstruoso, Carlão. Não sei nem o que pensar a respeito desta mãe, né? Segundo a investigação da polícia, os abusos aconteciam num motel no bairro Gilberto Mestrinho, na zona leste de Manaus. Foram presos o abusador, um homem de 46 anos, além da dona do motel. Olha só, e essas prisões só aconteceram depois de uma série de denúncias, inclusive anônimas as denúncias, feitas para a delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente. Os policiais chegaram no local e confirmaram a denúncia. O homem foi flagrado no quarto com a menor de idade, Karine. E a repórter Nathalie Moraes está acompanhando esse caso, tem mais informações pra gente, ela fala ao vivo agora conosco. Nathalie, muito boa noite, Nathalie. Então, as informações da polícia é que essa não foi a primeira vez que esse homem abusou da menor neste motel, não é isso? Boa noite. Boa noite, Karine, boa noite, Carlão, boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Esse é um assunto muito sério, né? Um assunto muito difícil pra gente falar, porque a gente tá falando de exploração sexual de uma menor, né? A gente está falando de prostituição, onde a mãe vendia a própria filha. E como você disse, Karime, esse já era um crime recorrente, né? As investigações apontaram que essa criança, que essa adolescente de 13 anos, ela era aliciada, né? Violentada sexualmente por esse homem há pelo menos um ano, né? Já era bastante tempo. E esse homem de 46 anos, ele foi preso por estupro de vulnerável, né? As informações foram todas coletadas ali pela Polícia Civil, mostraram, né, constataram, como você disse, né, foram várias denúncias. E aí, segundo a titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, a delegada Joyce Coelho, esse já era um crime recorrente, né? Já acontecia há bastante tempo e há aproximadamente um ano. Mas segundo as investigações, não foi somente esse homem de 46 anos que teria abusado dessa menor de 13 anos. As investigações indicaram que a mãe da criança agenciava essa menina, né, essa menor de 13 anos, para vários homens, sempre com esse mesmo valor de R$100. A vítima, né, a adolescente, ela confirmou essa versão para a polícia, né? E a mulher de 38 anos, no caso a mãe dessa criança, ela tirou a guarda da menor, porque assim, essa menina, ela vivia com a avó paterna,
né? E aí há pouco mais de 1 ano e meio, quase 2 anos, ela pegou a guarda dessa menor e desde então passou a violentar e a agenciar essa adolescente. Essa mulher também foi presa nessa quinta-feira, né? Por prostituir aí a própria filha para vários homens e sempre cobrando esse valor. Ela cobrava sempre R$100 pelos programas. Os abusos, né? Segundo as investigações, eles sempre aconteciam em um hotel no Gilberto Mestrinho, na zona leste aqui de Manaus. Inclusive, a dona do estabelecimento, a dona desse motel, também foi presa, assim como o homem que mantinha, né, essas relações sexuais com essa vítima. A delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente chegou nesse caso, Karime, né, através de uma série de denúncias anônimas, né, recebidas inclusive ontem mesmo. A delegada já tinha informação, né, a polícia recebeu a informação de que essa menor de 13 anos seria levada para esse motel e aí de imediato, né, a delegacia montou, né, uma operação especial, fez campana no motel e aí por volta das 18 horas, 18h30, quando esse homem chegou, esse homem de 46 anos, que foi denunciado, aí chegou no motel, no quarto com essa menor de idade, ele foi preso em flagrante, como explica a delegada Joyce Coelho. Essa denúncia começou a chegar no dia de ontem, por volta de 14h30, nós recebemos uma nova denúncia dizendo que às 17 horas do dia de ontem haveria um encontro agenciado pela mãe e seria paga a quantia de R$100. Continuamos no monitoramento e foi determinado que uma equipe seguisse para o local informado, foi nos enviado o endereço do motel e as características do veículo desse homem que levaria a adolescente até o motel indicado. Então a equipe ficou a partir de 4 horas fazendo esse monitoramento ali próximo ao local, quando por volta de 18h30 esse veículo entrou no motel com a adolescente. A essa altura nós já havíamos recebido pedidos de socorro da própria adolescente, que havia sido inclusive espancada pela genitora porque estava se negando a fazer o programa. 18 horas. Karime, Carlão, né? A gente ouviu aí a fala da Joyce Coelho, a delegada titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente. Como a gente acompanhou aí na fala da delegada, essa criança, ela era obrigada pela própria mãe, né, a cometer aí essas situações, ser submetida a essas situações. E aí as investigações indicaram o seguinte, que além de explorar sexualmente da própria filha, essa adolescente, ela também era obrigada a trabalhar como babá dos filhos dos vizinhos, ali naquela região lá do bairro do Jorge Teixeira, né, na comunidade Gilberto Mestrinho, ali na zona leste de Manaus. Todas as vezes que essa adolescente se recusava de cuidar dessas crianças ou fazer, né, o programa, ela era agredida pela própria mãe. Inclusive a delegada falou, né, que essa menina, ela era ameaçada pela própria mãe, então a mãe ameaçava a menina de morte se ela contasse toda essa situação. E aí, por conta de tudo isso, essa menina de 13 anos, ela foi direcionada novamente para a guarda da avó paterna. Que não deveria ter tirado, que se essa mãe não tinha guarda desta filha, alguma coisa havia acontecido para alguém dar a guarda para a avó. E quem tirou é que foi um ato irresponsável. E vale a gente reforçar, Karime, que essa avó paterna, que era que tinha a guarda dessa criança, ela não tinha conhecimento que essa menor sofria esses abusos, tá? Sim, até porque a mãe, né, ameaçava. E aí a polícia também acionou uma rede de apoio com psicólogos para atender essa adolescente de 13 anos, né? E também recomendou, ela foi submetida a atendimentos médicos, já que ela estava muito ferida, né, por conta das agressões que ela sofreu aí pela própria mãe. A dona do motel foi presa. A mulher de 52 anos disse ali para as autoridades policiais que ela não sabia que tinha uma adolescente dentro do motel e que essa adolescente estava sendo abusada, mas essa justificativa não tira, né, Karime, a responsabilidade legal da dona do motel, porque a identificação dos usuários tem que ser obrigatória. Sim. Então, se tinha uma menor ali dentro sendo abusada, ela vai responder sim por esse crime. Além
das prisões, os celulares dos suspeitos foram apreendidos porque a polícia acredita aí que o caso pode estar ligado a uma rede de exploração sexual ali dentro do bairro. E os 3 suspeitos, né, vão ser encaminhados para audiência de custódia, mas todos eles tiveram a prisão preventiva decretada, como explica a delegada. A mãe foi indiciada pelos crimes de favorecimento à prostituição, exploração sexual, estupro de vulnerável e também por lesões corporais no âmbito de violência doméstica, considerando que, de fato, a adolescente estava muito machucada em decorrência dessa surra para obrigá-la a ter o encontro sexual. Com relação ao homem, ele foi flagranteado pelo crime de exploração sexual, bem como ele está sendo indiciado pelo crime de estupro de vulnerável, considerando a idade da vítima e que também é pago. E esse encontro já havia acontecido outras vezes com ele como cliente. Com relação à gerente do estabelecimento, ela foi flagranteada pelo crime de exploração sexual. 18 horas. Estabelecimento e não seria a dona, segundo a delegada, né? Não, e nesse trecho da sonora ela falou gerente, mas durante a entrevista coletiva ela disse que seria a empresária. A proprietária, né, do estabelecimento. Ok. É isso, Karime e Carlão, né? Eles devem passar, né, ainda hoje, eles devem estar passando por audiência de custódia e a gente espera que, de fato, a justiça seja feita aí nesse caso. É o mínimo que a gente espera, né, para essa adolescente, que a justiça seja feita. Obrigada pelas informações, Nathalie. Ok, Nathalie, boa noite. 6h12, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha aí, o governo federal lançou hoje em Manaus o programa Minha Casa Minha Vida, categoria Entidades. O programa pretende entregar 783 moradias urbanas e rurais aqui no estado do Amazonas. Só em Manaus a previsão é de 283 moradias. Pois é, Carlão, e no interior está prevista a construção de 500 casas em municípios como Quari, Manacapuru, Itacoatiara, Maués e São Gabriel da Cachoeira. E durante o lançamento do programa, o governo também anunciou que vai entregar um prédio público para famílias sem moradia. A repórter Odineira Araújo explica pra gente mais detalhes a respeito desse programa. O programa Minha Casa Minha Vida, Entidades do governo federal, vai colocar fim em uma antiga polêmica envolvendo um prédio público no centro de Manaus. Trata-se da ocupação do edifício Alcir Matos, localizado na esquina das ruas Quintino Bocaiúva e Guilherme Moreira, no centro histórico de Manaus, onde funcionou o INSS, o IBGE e outros órgãos federais. Esse prédio ficou abandonado por muitos anos, até que em 2016, pelo menos 46 famílias sem moradia própria ocuparam o edifício público. Com a ocupação das famílias, começaram vários processos por invasão ao prédio público. Com a volta do programa Minha Casa Minha Vida, Entidades, abandonado pelo governo Bolsonaro e retomado pelo governo Lula, o edifício foi incluído em um processo chamado Retrofé, que é a ocupação e adaptação de prédios públicos abandonados para a utilização como moradia. O programa reaproveita imóveis da União que não são mais usados e dá uma nova configuração social às cidades, eliminando espaços ociosos e garantindo moradia às famílias de baixa renda. 8 anos depois, a ocupação, agora considerada legal, foi visitada nesta sexta-feira por representantes do Ministério das Cidades, da Secretaria de Patrimônio da União e da Caixa Econômica Federal. Com isso, a partir de agora, nasce o condomínio Alcir Matos, no centro de Manaus, e que ganhou uma nova função social e preservação do patrimônio histórico. O prédio vai ser coordenado pelo Movimento de Mulheres por Moradias, uma entidade social ligada à União Nacional por Moradia Popular. A coordenadora do Movimento Nacional por Moradia Popular no Amazonas, Cristiane Salles, ressalta que a ocupação feita pelas famílias em 2016 estava amparada pela Constituição Federal, que exige a função social dos imóveis públicos. Ainda conforme Cristiane Salles, o edifício, que antes era depredado por usuários de drogas, agora dá dignidade a muita gente. Nesse caso, o Amazonas vai ser contemplado nessa retomada do Minha Casa Minha Vida Entidades com quase 870 unidades. Isso, com certeza, traz dignidade para o nosso povo, para as famílias que não têm onde morar. Isso ocorreu lá atrás,
faz anteriormente no governo Dilma e volta a acontecer agora no governo Lula. Governos que, para nós, priorizam as pessoas. E assim, nós da União Nacional por Moradia Popular, e com certeza Fórum de Reforma Urbana, fica muito grato a esse governo, a Deus por essa retomada. Em Manaus, diversos imóveis não utilizados da União poderão ser incluídos no Retrofed do Minha Casa Minha Vida. No total, o programa vai garantir 783 moradias urbanas e rurais no estado. No interior, está prevista a construção de 500 casas em municípios como Coari, Manacapuru, Itacoatiara, Maués e São Gabriel da Cachoeira. Já em Manaus, são 283 moradias. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6 horas e 16 minutos. Você no melhor mix do Brasil. Olha só, o Amazonas registrou 27.615 casos suspeitos de arbovirose. Foram confirmados 4.693 casos de dengue, 13 de chikungunya e 43 de zika. Então, Carlão, foram confirmados também 3.042 casos de febre oropute, 99 casos de febre do maiaro. Isso tudo no período de 1º de janeiro até ontem, 23 de maio. Nesse período ocorreram 3 mortes por dengue, sendo uma aqui em Manaus e a outra lá em Lábrea. Esses números são do último boletim da Fundação de Vigilância em Saúde do Estado. E Manaus lidera a lista de municípios com maior número de casos de arboviroses, com 8.524 casos. Logo depois vem Tefé com 2.175. Em terceiro lugar, Manacapuru com 1.396 casos. E em todo o Brasil já foram registrados só este ano 5,2 milhões de casos de dengue, com 3.000 mortes. Isso representa mais de 20 mortes por dia desde março deste ano. No mesmo período do ano passado, o total de mortes no país somou 867. Olha, e este é o maior número de casos desde o início da série histórica, que foi em 2000. O recorde anterior de mortes foi em 2023, com 1.179 casos. Mix. O narcotráfico hoje é o grande investidor dos crimes ambientais aqui na Amazônia. A declaração é do delegado da Polícia Federal, Humberto Barros, atual diretor da Amazônia em Meio Ambiente. A afirmação foi feita aqui em Manaus durante o Seminário de Segurança Inovadora. Então, Carlão, ainda segundo o delegado, a falta de fiscalização de políticas nacionais de meio ambiente e de combate ao crime organizado nos últimos anos incentivaram o chamado narconegócio. Vamos entender mais a respeito do assunto agora com Rodrigo Soares. O narcotráfico não trabalha apenas com facções criminosas nacionais. O que se enfrenta atualmente no Brasil são falanges transnacionais. Extração mineral, exploração madeireira e pesca ilegal são financiados pelo dinheiro do tráfico. Além disso, o contexto atualmente vivido na Amazônia revela que os povos originários e a população nativa e ribeirinha são diretamente impactados pelo crime organizado, que diversifica seus negócios e lava dinheiro nos crimes ambientais. Essas declarações foram feitas durante o segundo Seminário de Segurança Inovadora pelo delegado federal Humberto Barros, titular da Diretoria para a Amazônia e Meio Ambiente da Polícia Federal. Segundo o delegado, hoje o ouro é de sangue, porque a extração desse ouro custa a vida dos povos indígenas. Isso tudo acontece, segundo o delegado da Polícia Federal, por falta de fiscalização de políticas de meio ambiente e de combate ao crime organizado. Essas ausências na avaliação de Humberto Barros têm incentivado o chamado narconegócio na Amazônia nos últimos anos. Nós estamos trazendo as estratégias exatamente que nós já utilizávamos em outras áreas da Polícia Federal, combate à corrupção, combate ao próprio narcotráfico, para essa nova frente que o crime organizado buscou nos últimos anos e investir na criminalidade ambiental, fazendo com que os crimes ambientais, a mineração ilegal, a extração de madeira ilegal, enfim, todo esse sistema de criminalidade do meio ambiente se interligasse com o tráfico de drogas, o tráfico de armas. O delegado da Polícia Federal, Humberto Barros, explica que para combater o narconegócio é preciso focar na descapitalização das organizações criminosas. Focando não só em quem pratica o crime ambiental propriamente dito, no local do crime, a extração do minério, a extração
exploração da madeira, mas também toda essa estrutura de financiamento do crime ambiental, a estrutura de lavagem de dinheiro ilegal advindo desse crime ambiental e suas correlações com outros grupos criminosos até fora do país, que estão atuando e investindo nesse crime ambiental, que infelizmente nos últimos anos, as estatísticas mostram, teve um acréscimo por falta de fiscalização ou de até uma política de proteção ao meio ambiente. Para o delegado, o mesmo avião que leva o ouro extraído ilegalmente traz a droga para o território nacional e transporta jovens sob o argumento de se tornarem cozinheiras em garimpos, o que mascara uma rede de exploração e escravidão sexual. Durante o evento, promovido pela Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa do Amazonas, também foi anunciado a criação do Centro de Operação Policial Internacional da Amazônia, com sede em Manaus. O centro foi determinado pelo governo federal por meio de decreto em julho do ano passado e será integrado por representantes dos 9 estados da Amazônia e mais os países que fazem parte da região, além da França por causa da Guiana Francesa. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas e 21 minutos. Você no melhor Mix do Brasil. Os destaques do dia no ar, 18 horas. Olha só, em boletim Infogripe da Fiocruz indica que o vírus sincicial respiratório continua em alta em boa parte do país. O documento também aponta aumento de internações por síndrome respiratória aguda grave, principalmente em crianças e idosos. Atenção, Karine. Pois é, Carlão, mas ainda segundo o relatório, aqui no Amazonas, o número de internações por problemas respiratórios até que baixou, mas o quadro de pessoas com vírus da influenza aí sim continua crescendo. Vamos acompanhar mais detalhes com Joné Araújo. As várias internações por síndrome respiratória aguda grave nos hospitais do Amazonas estão acontecendo principalmente por causa da influenza A popular gripe, e que nessa época do ano não está sozinha. Vem acompanhada do vírus sincicial respiratório e da Covid. Esses vírus continuam em alta em boa parte do país, segundo o novo boletim Infogripe da Fiocruz. Aqui no Amazonas, segundo o coordenador do Infogripe, o pesquisador Marcelo Gomes, os números deram uma pequena trégua. Não estão sendo registradas muitas internações por causa de problemas respiratórios. Então, quando a gente olha especificamente para as crianças pequenas, né, a gente vê que aquele aumento semana após semana que a gente vem observando já dá sinal ali de interrupção, né? Ainda não iniciou uma queda, né? Os números ainda são expressivos, mas pelo menos parou de crescer, né? Mas é importante lembrar que essas crianças que se internaram, que estão se internando, elas vão continuar, né, ocupando leito hospitalar por pelo menos 1 a 2 semanas, né? Então, até isso se refletir, né, em diminuição, né, na ocupação de leitos, isso ainda vai demandar um tempo, né? Então é importante a gente manter a atenção em relação à circulação desse vírus em particular. Em compensação, o vírus da gripe continua crescendo, de acordo com o pesquisador da Fiocruz, Marcelo Gomes. A gente ainda não observa, né, essa diminuição no ritmo aí associado aos casos de influenza em particular. Então, também é um ponto que demanda atenção. Então, o que se mantém, né, e fundamentalmente, né, aquelas recomendações, óbvio, né, de vacinação em relação à gripe, né, estar vacinado contra o vírus da gripe, né, e utilização de boas máscaras em ambiente de atendimento, né? Então, unidade de saúde, qualquer pessoa indo a uma unidade de saúde que coloque boas máscaras, né, faça uso de boas máscaras para evitar o contágio, né, contrair vírus respiratório nesse ambiente e levar para casa, para o trabalho, para o transporte público, né? E a mesma coisa para quem está com sintomas. Em todo o país, as crianças pequenas e os idosos são os que mais têm sofrido com os problemas respiratórios. Nesses grupos, há registro até mesmo de mortes. Essas informações são referentes à semana epidemiológica de número 20 e equivalem ao período de 12 a 18 de maio. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 25 minutos. Vamos falar sobre os bastidores da política local com Cíntia Blink, que já está aqui ao meu lado. Cíntia, boa noite, Cíntia. Então, vamos ver se essa história, essa informação está correta. O ministro Fernando Haddad autorizou o governador Wilson Lima, aqui do estado do Amazonas, a emprestar
1,4 bilhão de reais do Banco do Brasil. Agora a gente sabe para onde é que vão esse dinheiro, para onde é que vai esse dinheiro todo. E outra, ele vai deixar essa conta para o próximo governador pagar, não? Enfim, explica pra gente, Blink. Boa noite, Karime, boa noite, Carlão e todo mundo que tá com a gente na 100.7. É isso aí, olha só, Fernando Haddad, né, ministro, ele deu aí a permissão para que fossem feitos 2 empréstimos. Na verdade, isso tudo passou pela Assembleia antes, vale lembrar, né? A Assembleia teve que autorizar, assim como a gente viu o Davi Almeida, prefeito de Manaus, ter que fazer lá na Câmara, só que pro Davi... A Assembleia é conivente, no caso. Exatamente, o Davi teve todo um trabalho, até agora ele não conseguiu o tal do empréstimo, mas aí já passou pela Câmara. Aí já autorizou, né? A Câmara já autorizou, Exato. Mas a gente acompanhou mais o caso do Davi, porque parou mais por ali, né? Teve um conflito. No caso de Wilson Lima, a mesma coisa aconteceu, só que como não teve toda essa resistência, pra gente passou muito rapidamente, a gente nem deu muita trela aí pra esse assunto, porque foi quase que automático, mas isso também teve que passar pela Assembleia. Então a Assembleia autorizou esse empréstimo, são 2 empréstimos ao todo que somados dão 1,4 bi, né? 1 bilhão e 400 milhões. Eles vão ser pagos em 9 anos a partir de 2025. Então fica... para os próximos. Fica essa herança assim. Você me perguntou, Karime, se a gente sabe para onde que vai esse dinheiro. Nós temos informações muito superficiais sobre isso. Tá dito que vai para saúde, educação, infraestrutura, segurança pública, habitação e saneamento. Qual obra vai ser feita em cada coisa, onde vai gastar exatamente, nós não temos esse detalhe. Pelo menos foi dessa forma que foi para a Assembleia, sem esses detalhes. Sem um projeto específico mais aprofundado. Não tem nada no SAPL, que é o Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, que é onde a gente encontraria esse tipo de informação. De acordo com o que está disposto na Assembleia, os deputados aprovaram sem maiores detalhes. Assim como a Câmara aprovou também na primeira vez projetos ali do Davi Almeida sem grandes detalhes. Aí quando nasceu uma oposição, essa oposição veio dizer, mas a gente quer saber para que vai esse dinheiro. Lá na Assembleia não chegou nessa fase. De qualquer maneira, o tal do empréstimo foi aprovado, está liberado aí, né? Enfim, chegou nessa segunda fase e agora esse 1,4 bi vai chegar aí aos cofres do governo do Amazonas para ser investido nessas áreas grandes, gigantes. Falar que vai para a saúde é muito grande, falar que vai para a educação também. Olha aí, mas pelo menos se for para a área da saúde já vai pagar os atrasados de vários enfermeiros, maqueiros, não dá para saber. Pois é, mas olha aí, poderia. Não custa sonhar, né? Nem isso, mas a gente já pode dizer que tem dinheiro, afinal de contas, foi liberado pelo ministro da Fazenda esse empréstimo. Dinheiro então poderia. Tem. Exatamente. Então, dá para fazer. Dá para fazer, dá para pagar salário atrasado, dá para acertar também, ou pelo menos sentar para negociar com os representantes da segurança pública que estão há mais de 20 dias acampados na frente da sede do governo do estado, reivindicando o quê? Pagamento da database, entre outras coisas. Direitos, né? Então, tem dinheiro e tem demanda. Resta saber se vai caminhar uma coisa para outra. Lembra né? aqui também farmácia popular, desabastecida, mas vamos lá, vamos seguir. Blink, você quase não gosta de falar de pré-campanha, mas vamos falar agora, hein, de pré-campanha, que tal? Você já terminou essa? Já fechou essa? Essa não. Eu prefiro não falar sobre isso hoje. Mas a gente pode falar do Roberto Cidade. Vamos lá. Olha só, tem pré-candidato aí dando show, andando de Uber Moto, inclusive, dirigindo táxi e tudo mais e preparando comida em cozinha. Eu vi, inclusive, esses detalhes aí, eu vi esse vídeo aí. Ah, você viu? Você tá de olho, tá né? todo mundo se virando nos 30, é isso? Vale essa atualizaram o meme do pastel, da criança no colo. Sim, tá valendo tudo. Então, teve esse vídeo de Roberto Cidade que foi publicado hoje e foi bem comentado, assim, porque chama a atenção, né? Tá uma coisa, assim, realmente caricata. Porque, na verdade, ele vem de um tempo. Como você pontuou, ele já andou de Uber, já pegou ônibus, já fez uma série de coisas e hoje foi a vez dele almoçar com o povo, assim, pra contar. Com toquinha e tudo. Com toquinha e tudo que tinha direito. E aí, o que acontece? Acabou de rolar um vídeo do outro pré-candidato, que é Marcelo Ramos, comentando esse vídeo. Por quê?
Cidade está falando do Prato Cidadão. E ele está dizendo que esse Prato Cidadão, esse projeto onde o popular pode pagar ali R$1 e ter acesso a um almoço completo e tudo mais, ele nasceu de uma parceria da Assembleia com o governo, de acordo com Cidade. Aí vem Marcelo Ramos, que acaba de publicar um vídeo dizendo, ele expõe que tem pré-candidato aí se expondo ao ridículo por causa que está escutando marqueteiro. O marqueteiro de Cidade, só entre nós, é o mesmo marqueteiro de Wilson Lima, que deu a vitória de Wilson Lima aí na última eleição. Mas enfim, fora esse pequeno detalhe, ou foi uma alfinetada de Marcelo, ele traz aí que não há R$1 de emendas do Roberto Cidade no Prato Cheio, que o Prato Cheio é um projeto que envolve outro dinheiro, que não tem nada a ver com Roberto Cidade e tudo mais. Enfim, ele acaba de publicar, então, essa leve alfinetada, o que eu acho muito bom, porque eles estavam muito quietos, os políticos andam muito quietos demais, eu não sei o que está acontecendo, mas quando for fazer esse retorno, essas alfinetadas e coisas, por favor, um pouco antes do programa começar. Toda vez eu tenho que ensinar isso aqui, porque me complica quando manda na hora. Mas é isso, tá tendo conteúdo de pré-candidato tentando convencer a gente que ele é o pré-candidato que vale a pena a gente olhar, e em contrapartida tem o pré-candidato também que tá ali para responder, para dizer, fiscalizando, né? Dizendo, não é bem assim não, meu senhor, não é bem assim não. Blink, o prefeito Davi Almeida, ele perdeu uma ação contra a pré-candidata Maria do Carmo Cefair. Nessa ação, o prefeito ele pediu indenização por danos morais. Por que exatamente? Pois é, Karime. Na verdade, o prefeito vem colecionando aí pedidos negados, né? Tem esse mais recente da Maria do Carmo, mas também teve um processo recente dele contra um vídeo do Roberto Cidade, que o Roberto Cidade fala no vídeo que ele é chamado de Robertinho, mas se ele tiver a oportunidade, ele vai ser um prefeitão. Algo assim, a frase. Você falou aqui, eu lembro dessa. Sim, ele perdeu também. Ele perdeu essa e agora ele acumula com essa de Maria do Carmo, que é também pré-candidata a prefeita de Manaus. Ele pedia aí danos morais, né? E o juiz Jorcenildo Dourado do Nascimento rejeitou na noite de ontem esse pedido aí de verba indenizatória e danos morais. Então, para o juiz, não houve nenhum excesso de Maria do Carmo. Ela tem um tom ácido, uma crítica em tom ácido e irônico, mas a ausência de tom ofensivo, falso ou chocoso. Então é assim, ela fez a crítica que ela tinha que fazer, mas ela não ofendeu pessoalmente o prefeito. Portanto, não cabe dano moral, tá tudo certo. Ela não, de acordo com o juiz, ela não levou a coisa, não baixou a coisa para uma ofensa pessoal. Não é contra o Davi. Sim. É contra o prefeito Davi Almeida. A administração, de repente, né? Exatamente. Certo. E aí a Maria do Carmo aproveitou, né, para fazer uma publicação ali dizendo que ela é advogada, que ela é legalista, ela é pela lei, que ela acredita na lei, que lei é para ser cumprida e que ela também defende a liberdade da democracia, a liberdade de expressão, enfim, que a liberdade de expressão, de opinião, de crítica precisa ser respeitada. Enfim, ela aproveitou ali a decisão para se posicionar. Então, Davi Almeida vem colecionando derrotas na justiça, quando ele entra com esses pedidos de danos morais e tudo isso. E esse retorno, essa derrota, ela está sendo utilizada também politicamente contra o próprio prefeito. Está caindo contra o feiticeiro, né? O feitiço, digamos assim. E as pessoas não param de publicar seus vídeos, eles estão ficando mais frequentes, né? Porque todo mundo quer mostrar trabalho, a gente está chegando mais perto ali da campanha valendo de fato, então esse climinha vai se intensificar. A tendência é essa. Eu volto aguarda, né? Segunda com mais agora. Informação pra você. Obrigada, Blink. Boa noite, bom fim de semana. Valeu, Blink. 6h35, você no melhor mix do Brasil, 18 horas no ar. 18 horas. Olha só, continue aí, continue em 100,7. Daqui a pouquinho, o governo federal anuncia o lançamento do programa Voa Brasil para o mês de julho.
Será? Será se dessa vez vai? Detalhes em instantes para você aqui no 18 horas. 18 horas. Agora tempo e temperatura, hein? Previsão para o final de semana. Hoje é sexta, previsão para sábado e domingo com Karime Leal. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, para este sábado, a previsão é de sol com algumas nuvens. Deve chover rápido durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 26 graus, a máxima pode chegar a 31 graus. As chances de chuva são de 33% e a umidade relativa do ar fica entre 76% e 96%. E no domingo também, previsão de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. Previsão de chuva, 77%. Mínima prevista de 25 graus e máxima pode chegar a 31 graus. Mix. Olha o Rio Negro, hein? Continua enchendo. Encheu mais 3 metros. Hoje chegou a 26 metros e 18 centímetros no Porto de Manaus. 18 horas. Vamos direto para Brasília. Vamos chamar o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite, Cadu. Seja bem-vindo, bom te ver, Cadu. Então, semana que vem tem feriado de Corpus Christi, que é na terça-feira, dia 30, se eu não me engano. E parece que em Brasília a semana vai ser de apenas 2 dias. Dia 30 cai na quarta, né? Quarta-feira. Parece então que em Brasília a semana vai ser... Não, é quinta. Quinta-feira? Então pronto. Quinta-feira. Dia 30, quinta-feira, perdão. E aí, em Brasília, a semana vai ter só 2 dias, né? Segunda e terça. É isso mesmo? Quem é que vai ter essa folga aí? Conta pra gente, Cadu. Boa noite. Cadu é que não é. Eu que não sou, né? Vou ficar aqui com vocês e também por lá trabalhando, porque tem poder executivo, tem judiciário trabalhando. Só quem não vai trabalhar, gente, são os deputados e senadores, viu? Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, Cadu. Ouvintes do programa 18 horas. A programação, pelo menos no Congresso Nacional, Karime, é essa que você falou. Vai haver sessão deliberativa na segunda e na terça. Na quarta não vai ter sessão. Parlamentares vão estar autorizados a voltarem para suas bases, mas os gabinetes vão ficar funcionando. E quinta-feira é feriado e sexta-feira tem meio expediente nos gabinetes. Então teremos aí nessa semana imprensada apenas 2 dias de atividade legislativa, tá? Vai ter trabalho de expediente dos assessores, mas a atividade parlamentar só 2 dias. Na terça-feira está programada aí a sessão do Congresso Nacional, que vai reunir deputados e senadores para discutir os vetos do presidente Lula a vários projetos que foram aprovados pelo Congresso nos últimos meses. Ao todo aí, Karime e Carlão, são 17 vetos. Mas eu destaco para vocês os vetos presidenciais, principalmente o PL da saidinha. Então, por causa disso, Karime, eles virão, tá? Não dá para ausentar nessa semana que vem. Tem deputado até que não está querendo vir por causa do feriado e tal, mas o presidente Arthur Lira diz que vai ter sessão Congresso e quem não vier vai ter sanção administrativa, ou seja, desconto no salário pela falta. Vamos ver, né? Pesar no bolso, aí eu acredito que vão cumprir. Aí eu não acredito no Arthur Lira, tá? Eu acredito. Tem lei, mas é difícil colocar em prática. Mas enfim, né? Brasília é Brasília. Pode ser, né? Olha, essa proposta, falando do PL da saidinha, essa proposta praticamente ela acaba com o benefício da saída temporária dos presos do regime semiaberto. O Lula vetou algumas partes desse projeto para que só os presos que cumprem pena por crimes hediondos não tenham acesso à saidinha. É muito provável que os vetos a esse projeto sejam derrubados pelos parlamentares e é provável também, Karime, que haja uma judicialização se a lei for promulgada. E ela vai ser promulgada, ou seja, essa história não vai terminar na semana que vem. Tem outro veto polêmico, Karime, que trata de uma proposta que altera a Lei de Segurança Nacional para tipificar o crime de comunicação enganosa de massa, ou seja, produzir, compartilhar fake news. Essa matéria foi aprovada ainda no governo de Jair Bolsonaro, que vetou o trecho que trata da pena a esse crime. Tipificou o crime, porém vetou a pena, que é de até 5 anos de prisão. Acima de 5 anos, não há como converter essa pena em serviços comunitários. Sai da cadeia, o advogado consegue tirar, mas responde a processo.
né, na justiça. A direita bolsonarista, Karime, ela sabe que há votos suficientes para derrubar esse veto, que é do então presidente Bolsonaro. Por isso que há nos bastidores uma negociação entre bolsonaristas e petistas e o Centrão para tentar manter esse veto e dar uma flexibilizada nos demais. Tem uns acordos aí no bastidor rolando, viu? E tem também outro veto polêmico, Karime, que trata, olha só, da gratuidade da bagagem nos voos. Lembra desse projeto que a gente falou? Esse interessa a gente também. Esse interessa, né? O projeto de lei foi aprovado pela Câmara e pelo Senado lá em 2021, mas na época o então presidente Jair Bolsonaro vetou a gratuidade. Bom, se o veto vai ser colocado em votação, a gente vai ter que aguardar e torcer muito, viu? O lobby das empresas aéreas já está sendo muito forte e pode ou colocar o veto de volta à gaveta ou influenciar os parlamentares para que mantenham o veto presidencial de Jair Bolsonaro. Então, mas ainda falando de semana de imprensada, Karime, para que as pessoas não digam que não se trabalha em Brasília, eu ouço muitas pessoas falarem isso. Ninguém trabalha em Brasília. Trabalha, gente, muito mesmo. A semana vai ser normal no Poder Judiciário. Vai ter pauta na segunda, pauta na terça, na quarta, sexta-feira, não só o STF, mas também o TSE, tá? E a STJ também. Vai ter pauta nessas 3 instituições. O Poder Executivo também vai funcionar normalmente, exceto nos ministérios que estão atuando no apoio ao Rio Grande do Sul, ou seja, vai ser feriado na quinta, mas esses ministérios essenciais vão continuar trabalhando. É isso, então só o Poder Legislativo que vai estar numa folguinha aí. É que eleição chegando, eleição municipal chegando. Sabe o que está acontecendo, Carlão e Karime? Tem deputado, explicar um bastidorzinho para vocês, tem deputado que está indo embora na quarta-feira. Tem sessão na terça, quarta e alguma coisa na quinta. Eles estão indo embora na quarta de noite. Por quê? Tem um Infoleg, você pode votar pelo celular. Porém, tem algumas pautas que necessitam da presença do parlamentar para a questão de analisar a temperatura dos votos, analisar quórum, essas coisas, e o Arthur Lira usa muito isso. O problema é que o Arthur Lira, ele divulga a pauta em cima da hora. Antes de sentar na cadeira da presidência, ele solta a pauta. Por quê? Negociou, falou com um, falou com outro e tal. E aí, em cima da hora, ele apresenta. Os deputados ficam irritados e vão embora. Aí, essa semana, ele chamou a atenção de todo mundo. Ele disse, olha, eu não vou mais liberar o Infoleg, vocês precisam estar aqui. Aí, os parlamentares disseram, olha, a gente pode ficar, mas desde que o senhor divulgue a pauta com um dia de antecedência. A gente fica, a gente quer trabalhar. Então, essa que tá uma confusão danada. O Arthur Lira, ele quer instrumentalizar a pauta, quer que todo mundo fique lá para ele, mas os deputados estão reagindo, estão voltando mais cedo por causa das eleições. Que situação, né? Isso aí. Karime e Carlão. Valeu, Cadu. Cadu, olha só, depois de várias promessas, muito tempo e também muito atraso, né? O governo federal anunciou de novo o lançamento do programa Voa Brasil. Por meio, né? Para o meio do ano agora, para julho. Será se agora vai, Cadu? Será se a gente vai voar aí nesse Voa Brasil aí? Acho que não, né? Eu, pelo menos, não tô dentro do processo, né? Quem tá dentro? Já tem gente chamando de voo de galinha Brasil, porque tem sempre uma expectativa, anuncia o lançamento e do Neida, como disse a Karime, o governo volta atrás, né? Voa e cai. Já foram 3 lançamentos adiados desde quando se ouviu falar em Voa Brasil, né? Do ano passado. Então, dessa vez, a desculpa é a crise no Rio Grande do Sul. Com o aeroporto Salgado Filho destruído por causa da enchente, não daria para o governo federal lançar um programa que fomenta o setor aéreo. Então, como você disse aí, ficou para julho o lançamento do Voa Brasil. A imprensa, o ministro falou em junho, ele falou que vai estar tudo fechado para junho, mas o lançamento oficial ficaria para o início de julho. A ideia central desse programa, relembrando aí, né, é oferecer passagens aéreas a R$200, inicialmente para os aposentados do INSS, estudantes do ProUni, desde que essas pessoas não tenham viajado nos últimos 12 meses. Mas sabe que eu acho, Carlão, eu tô contigo, viu?
vai ser adiado de novo, porque ainda não se sabe a dimensão do prejuízo lá no Rio Grande do Sul. Eles ainda nem reabriram o aeroporto. Se não dá para prever nada por lá, oi, querida. Lá no Rio Grande do Sul, eles ainda estão vivendo a tragédia, porque a previsão é de mais chuva, existem lugares que não estavam alagados, que estão sendo alagados, as pessoas que tinham voltado estão sendo retiradas das suas casas, há pessoas que não tinham saído de casa, precisaram sair, porque agora o risco é de deslizamentos, então a tragédia continua. Para a gente saber contabilizar e prever de quando vai melhorar, tem que parar pelo menos, né? Exato, se não dá para prever nada por lá, porque as coisas estão acontecendo dia a dia, como é que dá para cravar uma data, um mês para lançar o Voa Brasil? Enrolação, né, gente? E outra coisa, lembra do que eu falei daquele feirão de passagens aéreas? Eu fiz um expresso 18 horas falando desse programa, esse feirão de passagens aéreas. O ministro do Turismo, Celso Sabino, numa audiência pública em que o senador Eduardo Braga falou, olha, as passagens aéreas estão um absurdo. E ele disse, olha, o governo está tomando algumas medidas, entre elas um feirão de passagens aéreas que vai acontecer de 17 a 22 de maio. Então todo mundo fica atento aí. Eu fiquei atento. Sabe o que aconteceu? Nada. Nem foi divulgado esse feirão. A Caixa nem divulgou, o governo nem lançou. Nunca saiu do papel. Gente, é muito anúncio falso que está acontecendo. Não pode, isso não pode acontecer. Não Descrédito total, né? A gente não pode, o governo não pode mergulhar nessa falácia. Não pode ser falacioso o governo Lula, né? Vamos continuar. Eu tô aqui doido para ir para Manaus e não viajar. Consigo. Cadu, então traz pra gente os outros destaques do dia, Cadu. Fecha aí. Vamos lá. Para fechar, hoje o Conselho de Administração da Petrobras aprovou hoje, né, a engenheira Magda Chambriard para assumir a presidência da maior companhia do país. Magda foi presidente da Agência Nacional de Petróleo e é muito próxima do presidente Lula. Claro, ela foi colocada nesse posto para que o presidente possa tentar de alguma forma interferir politicamente nas decisões da Petrobras. Todos os presidentes da República fizeram isso e nunca conseguiram porque existe uma questão de compliance, né, de governança dentro da Petrobras. A questão do combustível tem do mercado de petróleo internacional, mas enfim, ele vai fazer a mesma coisa que Bolsonaro fez lá atrás. Vamos ver, será que vai dar certo? Eu acho que não. E como a gente falou, o Amazonas está na lista de prioridades porque a Petrobras pretende recomprar a refinaria de Manaus, que é a REAM atualmente, e dar início também ao projeto de exploração na foz do Rio Amazonas, que pode gerar muitos empregos para o estado do Amazonas. E hoje, Karime, mudando de assunto, a Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, ela notificou 20 operadoras de planos de saúde após verificar um aumento expressivo no volume de contratos rompidos de forma unilateral. A Senacom, ela cita uma elevação no registro de notificações, um instrumento da Agência Nacional de Saúde, né, para intermediar a disputa entre planos e beneficiários. Entre as empresas notificadas estão aí a Unimed Nacional, Bradesco, Amil, Sul América, Hapvida, só algumas que eu sei que tem no Amazonas, tá? Sim. E tem outras tantas empresas, grandes e médias, de atuação nacional. São as principais, né, que atuam em Manaus, né? A gente falou sobre esse assunto ontem, no 18 horas. A Câmara dos Deputados deve instalar uma CPI para investigar esse excesso de rompimentos de contratos, principalmente aqueles em que pessoas que fazem parte aí desses contratos estão fazendo tratamento contínuo, como pessoas com transtorno espectro autista, pessoas com câncer e idosos principalmente. Então, situação calamitosa nesse setor de plano na saúde suplementar. Sem dúvida, Cadu, obrigada pelas informações. Com vocês, parabéns, hoje é seu aniversário, Cadu, parabéns, sextou, felicidades. Parabéns, hein? Cadu. 4.3. Tá menino, eu não tenho vergonha de falar a minha idade. Tá certíssimo, parabéns, um beijo Cadu. Pra vocês. Valeu, Cadu, parabéns. Valeu, galera. Até segunda. Tchau, valeu. Tchau. Agora, até mais. 6h49, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha aí, pesquisadores de 7 universidades da Amazônia se unem com o Instituto Amazônico do Mercúrio para enfrentar a contaminação por mercúrio nos rios do estado. Então, Carlão, a iniciativa conta com o investimento do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que neste começo vai destinar 3 milhões de reais para o projeto. O repórter André Meirelles traz os detalhes.
Para os pesquisadores das 7 universidades da Amazônia, o foco é criar polos de testagem de mercúrio nos estados da Amazônia, com foco em populações mais vulneráveis. O mercúrio é um metal pesado usado nos garimpos para separar o ouro da lama. A ação acaba contaminando os rios. Segundo a coordenadora do Instituto Amazônico de Mercúrio, Maria Helena Lopes, o objetivo é criar uma integração entre os pesquisadores com ações coordenadas para resolver o problema da contaminação causada pelo metal na Amazônia Legal. O IAMER, o que traz para esses grupos é uma maior visibilidade, uma maior articulação na captação de recursos e, sobretudo, a oportunidade de poder atuar coordenadamente na resolução de um problema extremamente complexo, como é a presença do mercúrio na Amazônia. Uma pesquisa realizada pela Fiocruz já mostrou que peixes consumidos pela população de 6 estados da Amazônia possuem índices de concentração de mercúrio 21% acima do que é permitido pelas entidades de vigilância sanitária. O infectologista Nelson Barbosa explica que a contaminação por mercúrio, que pode vir através do consumo do peixe, pode trazer problemas neurológicos e até mesmo levar à morte. A inalação ou a ingesta de grandes quantidades de mercúrio pode resultar em sérias consequências neurológicas. Os sintomas podem incluir tremores generalizados, insônia, a perda de memória, dor de cabeça, fraqueza muscular e nos casos extremos de grande quantidade de ingesta de mercúrio pode levar à morte do indivíduo. Outra proposta do Instituto é reunir dados confiáveis para embasar políticas públicas relacionadas aos efeitos do mercúrio na Amazônia. A iniciativa envolve pesquisadores das universidades federais do Pará, do Oeste do Pará, do Amapá e de Rondônia, além da Universidade de Gurupi, no Tocantins, e da Universidade do Estado do Amazonas. André Meireles para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Também 6 horas e 52 minutos. Karime, ainda tem convites para o cinema para os nossos queridos ouvintes? Tem sim, galera. É naquele esquema. Parou, levou. A primeira pessoa que parar agora. É sim, fácil assim, Carlão. Buzinou, entrou. Parou agora aqui na porta da Rádio Mix, na rua Fortaleza 585, no Adrianópolis. Leva o quê? Um par de ingressos para o cinema do grupo UCI. Participe. Mix. Olha aí, Karime Leão, esse agora, Parintins está bem próximo aí. E você vai? Você que é garantida? Eu sou garantida, mas não vou não. Vou assistir aqui em casa mesmo. Não, legal, eu também, Karime. Esse ano, inclusive, a expectativa é de recorde de público, hein? Mas esse lance de recorde, muita gente indo, o que acontece? Encarece tudo e o Procon está de olho, Muitas denúncias, inclusive, foram feitas sobre esses preços aí que estão caros realmente, Karime? Tudo aumentou, Carlão. E uma das denúncias é contra as empresas de passagens de barco, tá? Que vão ter que explicar para o Procon o porquê dos valores altos cobrados pelas passagens. Odinei Araújo explica pra gente. Todos os anos, no mês de junho, o valor da passagem de barco para o município de Parintins, no interior do Amazonas, aumenta consideravelmente por causa do festival folclórico. Esse ano, porém, o aumento chegou não apenas mais cedo, como também de forma exorbitante. Denúncias feitas ao órgão de defesa do consumidor, o Procon Amazonas, indicavam preços acima do normal, variando de R$ 500 para viagens de ida e volta de barco e chegando a até R$ 1.200 e R$ 1.400 para trajetos em lanchas rápidas. Só que no Amazonas existe regulamentação quanto à tarifa do transporte fluvial. Conforme resolução da Arcepan, que é a agência reguladora de serviços públicos delegados e contratados do Amazonas, existe uma tabela de preços para os transportes fluviais. A viagem em embarcações tipo ferryboat, navio motor e barco motor tem o valor da passagem fixado em R$ 150. Já a viagem em lancha expresso, segundo o valor da tabela de preços da Arcepan, é feita por R$ 350. O diretor-presidente do Procon Amazonas, Jalil Frache, esclarece que as empresas não podem ajustar os valores aleatoriamente e que esses aumentos repentinos precisam ser justificados.
no Amazonas há uma regulamentação referente à tarifa do transporte fluvial. Esse repentino aumento, especialmente no trecho Manaus-Parintins, Parintins-Manaus, precisa ser justificado. Caso contrário, será abusivo e, portanto, passivo de punição com base no Código de Defesa do Consumidor. Ações como essa são essenciais para chamar a atenção para a questão e proteger tanto a população local quanto os turistas que pretendem visitar o município durante o período do festival. Em visita às empresas que operam a venda de passagens no Rodway e na Manaus Moderna, o Procon confirmou os preços absurdos e notificou 4 empresas por práticas abusivas na venda de passagens para Parintins. As operadoras de transportes têm o prazo de 10 dias para prestar esclarecimentos sobre o aumento repentino dos valores, além de enviar os preços das passagens referentes aos últimos 3 meses dos percursos Manaus-Parintins e Parintins-Manaus. O Procon Amazonas solicita a colaboração da população para formalizar denúncias. O órgão está disponível de segunda a sexta, de 8 da manhã às 2 da tarde, em sua sede na Avenida André Araújo, no Aleixo. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 18 horas. Esporte. 6 horas e 55 minutos em Manaus. Você na sintonia certa, no melhor mix do Brasil. O esporte, o giro esportivo. Cid Soares na área. Cid, final de semana aí, o que nós podemos curtir no esporte esse fim de semana, Cid? Olha, Soares. Pro fim de semana tá meio quieto o negócio, viu, Carlão? Tá devagar. Mas tem boas notícias por aqui. Olha, o Amazonas Futebol Clube, que ontem a gente falava aqui que estava sem técnico, né? Ele acertou agora com Rafael Lacerda, que é o terceiro treinador do clube nessa temporada de 2024. Técnico do Barra, recentemente, o Rafael Lacerda pediu desligamento do clube catarinense e retorna ao Amazonas, onde foi responsável pela campanha de acesso da Série D para a Série C e pelo título estadual de 2022. E ontem o Onça Pintada apresentou a proposta do comando técnico à frente da equipe na sequência da temporada, e durante a manhã desta sexta-feira o professor comunicou ao clube a decisão, né, que vai pagar multa, inclusive, né, por rescisão de contrato de forma integral. E na sua primeira passagem pelo Amazonas, o Lacerda ficou 1 ano e 6 meses no comando do time. Foram 53 jogos, 29 vitórias, 14 empates e 10 derrotas. E vamos falar aqui do Vasco da Gama. Eu vou trazer aqui uma notícia bem interessante. Na mira do Vasco está aí o meio-campista Felipe Coutinho, que desembarcou no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, hoje pela manhã. O atleta pertence ao Aston Villa da Inglaterra, mas está emprestado ao Al Duhail, lá do Catar, até o meio deste ano. No desembarque, o Coutinho preferiu não falar muito, mas indicou que realmente existe um acerto aí com o gigante da colina. Felipe Coutinho disse que sempre teve muito carinho pelos torcedores do Vasco e muita gratidão. E completou que esse momento não dava para falar muita coisa, mas todo mundo já sabe. Esse já sabe que ele realmente deve ser contratado, né? O que ainda não se sabe é se é a possível chegada do Coutinho ao Vasco seria por empréstimo ou de forma definitiva. O contrato dele com Aston Villa é válido até 2026, então deve ter quebra de contrato, vai rolar uns pormenores aí. E olha, pelo Campeonato Brasileiro, o América Mineiro encara o Santos hoje, 8h30 da noite, pela Série B. E também à noite, hoje à noite ainda 8 horas, em jogo pela Liga das Nações Masculina de Vôlei, primeira fase, o Maracanãzinho vai ter Brasil e Sérvia. Sérvia e Brasil já se enfrentaram em 8 ocasiões. Confrontos foram válidos aí pelo Mundial, Liga Mundial, Taça do Mundo e Liga das Nações. A transmissão desse jogo vai ser pelo Sport TV 2 e Novo Tempo Real do GE. Portanto, quem curte, acho que é a boa pedida de hoje. E o retrospecto, né, do confronto mostra que um dos lados leva vantagem. A Sérvia venceu 2 partidas e o Brasil venceu 6. O último encontro entre as equipes aconteceu no dia 23 de junho de 2022 e naquela ocasião o Brasil venceu por 3-0. Então só tenho que desejar aqui um excelente fim de semana para todo mundo. Nos vemos na segunda, era o que tínhamos para hoje. Valeu, Cid Soares. Muito obrigada, Cid Soares. Valeu. Boa noite, até segunda. Até segunda. Até segunda. 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 59 minutos. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas.
Autorização de 1,4 bilhão de reais em empréstimos para o Amazonas pelo governo federal levanta preocupações sobre o futuro financeiro do estado. O risco é aumentar o endividamento sem garantias de melhorias em áreas essenciais como segurança, saúde e educação. O governador Wilson Lima afirma que os recursos serão destinados para várias áreas, mas falta de detalhes acontece nos projetos aprovados pela Assembleia Legislativa. Gera dúvidas. A rapidez na aprovação dos empréstimos, menos de um mês, sugere um processo apressado e pouco transparente. Esses empréstimos comprometem financeiramente futuras administrações. Em tempos de instabilidade econômica, a prudência fiscal é vital para evitar um endividamento insustentável. A administração do governador Wilson Lima deve agir com responsabilidade para assegurar que os recursos sejam bem empregados. Caso contrário, o Estado pode enfrentar um futuro de dívidas crescentes e serviços públicos deteriorados, comprometendo o bem-estar das futuras gerações. 18 horas. 7 em ponto, Karine. Até segunda. Até segunda, gente. Um beijo. Bom fim de semana. Fim de semana. Você ouviu 18 horas.